Então, dando seguimento aqui, eu vou pular uma partezinha aqui, porque tem uma parte mais interessante que diz respeito ao direito à Constituição e à ética, tá? Então, segue o Aristóteles aqui no mesmo parágrafo, um pouquinho mais abaixo. É da mesma maneira, então, que adquirimos as excelências, isto é, primeiramente pômo-las em prática. É assim também que fazemos com as restantes perícias, porque ao praticar, adquirimos o que procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender. Por exemplo, os construtores de casas fazem-se construtores de casa construindo-as e os tocadores de cítara, que é um instrumento musical da época, tornam-se tocadores de cítara tocando-a. Do mesmo modo também, nos tornamos justos praticando ações justas, temperados agindo com temperança e, finalmente, nos tornamos corajosos agindo com atos de coragem. Então, isso aqui é maravilhoso, já usei no ensaio que eu indiquei, oi Evelyn, para alguns alunos, segunda-feira, inclusive, na disciplina de Filosofia, História e Teoria da Justiça, né? Indiquei inclusive um ensaio meu que é a Virtude da Justiça, em que eu explico, né, tento mostrar para o estudante de direito e para o profissional do direito como uma das coisas que eu tento mostrar, porque tem outros níveis, né, inclusive esse negócio de aprender ensinando, né, isso é interessante, né. Talvez até valha a pena eu repetir isso aqui, né, porque talvez alguns alunos dessas disciplinas assistam, né. Primeiro ponto, né, é fundamental para alguém que vai estudar direito ou que se dedica à prática profissional do direito, não apenas ler doutrina, nem apenas ler a lei, mas buscar praticar aquilo que está estudando e está desenvolvendo, né? Porque a partir do julgamento de ações ou da propositura de ações, da elaboração de petições iniciais ou de defesas, fazendo, a pessoa vai aprender a ser um advogado, um defensor público, um promotor ou um juiz. A pessoa, não basta estudar no livro isso, a pessoa precisa desenvolver essas práticas profissionais através de um estágio, através de alguma função que a possibilite desenvolver, né, desenvolver essas atividades profissionais, porque não basta ler nos livros. Isso é o tipo, ninguém se torna, que nem diz o Aristóteles, um tocador de cítara lendo livros. A pessoa vai aprender a tocar a cítara, um instrumento musical, tocando-a, né, agindo dessa forma. Da mesma forma, se você quer ser um bom juiz, um bom advogado ou um bom promotor de justiça, você precisa exercer essa atividade para desenvolver as habilidades necessárias para o exercício, né? Fazendo você vai aprender, que nem o tradutor colocou aqui nas palavras de Aristóteles, né? O segundo ponto já que eu gostaria de destacar, que eu coloco nos meus textos também, é uma pergunta que eu me fiz, né? Quem é que sabe mais, né? E isso mostra porque a gente aprende talvez mais ensinando do que talvez estudando, né? Eu penso assim, pelo menos. Mas essa pergunta eu me fiz com base nessa passagem do Aristóteles, né? Quem é que sabe mais? E o primeiro nível dessa pergunta eu me fiz da seguinte forma. Se você tem alguém que faz um tratamento, vamos supor assim, uma pessoa que tem prática médica, mas não tem um diploma da medicina, e sabe receitar alguns remédios, sabe que a aspirina resolve um problema de febre, sabe a prática, vamos dizer, num posto de saúde lá, atendendo num rincão longínquo, em que não há médicos, né? Ela sabe resolver aqueles problemas da população. Quem é que sabe mais? Ela ou um médico recém-formado que nunca exerceu a atividade? Provavelmente, né? Nessa situação, aquele que sabe resolver o problema, mas não estudou como resolver o problema, provavelmente saiba mais. Pode ser que não seja sempre assim, mas muitas vezes eu já vi situações que aquele que sabe resolver o problema sabe mais do que aquele que estudou o problema. Já vi situações, por exemplo, no foro, né? Eu me lembro que muitas vezes, mesmo depois de advogado, havia alguma situação nova num processo
e eu perguntava para o pessoal que atendia no cartório lá, o que eu faço nessa situação aqui com o despacho do juiz? E claro, o pessoal que trabalhava no cartório muitas vezes era estudante de direito e outras vezes nem estudava direito. E mesmo assim, eles já sabiam como eu deveria peticionar para receber e para obter os resultados que eu pretendia. E eu, com o estudo, muitas vezes não sabia. Por quê? Eles não sabem, não têm o estudo de como fazer aquilo, mas eles têm a prática e eles sabem como alcançar o resultado. Bom, né, esse é um primeiro nível. Muitas vezes quem sabe fazer, mas não estudou, sabe mais do que aquele que estudou, mas não sabe fazer. É o caso desse tocador de cítara, né? A pessoa que estudou a cítara sabe menos do que aquele que sabe tocar a cítara e nunca estudou, né? Agora tem um segundo nível disso aí, que ao mesmo tempo é aquele profissional médico ou aquele profissional advogado ou mesmo tocador de cítara, que além de saber tocar a cítara, estudou o instrumento musical e a teoria musical, ou estudou o direito, no outro exemplo que eu dei, né? E praticou, exerce profissionalmente aquela atividade jurídica, como juiz, como promotor ou como advogado, ou ainda no caso do médico, é aquele que estudou, fez a faculdade de medicina, obteve aprovação e exerceu a medicina durante um período razoável. Essa pessoa certamente sabe mais que os outros dois, porque sabe a prática, mas também sabe por que fazer a prática. Isso dá uma vantagem para ela. Na medida que muda as circunstâncias, digamos assim, no caso do juiz que eu falei, muda o juiz que exerce a jurisdição naquela vara, provavelmente o pessoal do cartório vai ter que se readaptar ao novo juiz. Contudo, o cara que tem a prática profissional e tem a teoria, sabe não só fazer, mas sabe por que faz. E ele vai poder adaptar melhor as suas práticas à nova realidade. Porque ele sabe como fazer e sabe por que faz. Né? Diante de novas circunstâncias, ele sabe adaptar. Né? Mas alguém sabe mais do que aquele que tem a prática profissional e ao mesmo tempo tem a teoria? No caso, que foi a minha realidade de vida, né? Eu parti para a docência exatamente porque eu vi que eu tinha muito mais agora a aprender, né? Muito mais há uns anos atrás, décadas atrás, né? A aprender, não só estudando, mas também aprendendo, ensinando, né? Tinha muito mais a aprender ensinando do que apenas lendo livros ou mesmo participando de cursos ou mestrado, doutorado, coisa parecida. Por quê? Toda vez que eu me obrigava a explicar alguma coisa que eu sabia para os meus alunos, ao mesmo tempo eu encontrava o quê? Os meus limites de conhecimento, porque as pessoas perguntam, acabam enfrentando aquelas... Primeiro, quando você se obriga a explicar, você acha que sabe alguma coisa. Quando você se obriga a explicar algo, aí você conhece exatamente os limites do teu conhecimento. Mas quando você expõe isso para outra pessoa, ela vai ter algumas ideias diferentes da tua e vai ter condições de enfrentar os teus argumentos e tu vai ter que te esforçar para mostrar que eles estão certos. Então é um nível ainda mais exigente de conhecimento, né? No fundo isso é aquilo que o Sócrates argumentava na Apologia de Sócrates, né, de Platão, de que o que ele sabia é que ele não sabia e que ele fazia os outros encontrarem o conhecimento, né? Porque ele obrigando os outros a dizer o que eles achavam que sabiam, acabavam mostrando os limites do seu próprio conhecimento, né? Se o que eu falei ainda é muito abstrato, isso é fácil de vocês experimentarem, né? Quantas vezes vocês já não devem ter tido aquela situação de estudarem para uma prova, acharem que dominam a matéria e diante das perguntas encontrarem a própria ignorância, né? Todo mundo já passou por essa experiência. E isso é o que me parece demonstrar, né, que aquele que sabe ensinar tem a prática e tem a formação, esse sabe mais que os outros dois anteriores, né? Aquele que tem a prática e a formação ou aquele que só tem a prática, né? Então, esse terceiro é mais completo o seu conhecimento. Bom, dando seguimento aqui, e aqui sim vai partir para o foco do que eu quero estudar, ou o foco, assim, o que é para mim mais interessante em termos teóricos, diz o Aristóteles ainda no livro 2, capítulo 1. O que acontece com as constituições políticas comprova-o também. Ou seja,
Os legisladores tornam os cidadãos bons cidadãos, habituando-os a agir bem. É este, de resto, o seu propósito. E todos os legisladores que não tiverem em sua mente esse propósito, erram. É nisto precisamente que se distingue uma boa constituição política de uma má constituição política. Ou seja, a finalidade de uma constituição e de uma constituição política, de uma forma de regime político, é fazer, e de uma legislação, a finalidade do direito é fazer com que, vou pegar aqui bem certinho aqui, ó, é fazer com que os cidadãos se tornem bons cidadãos, os habituando a agir bem. A finalidade do direito para Aristóteles é uma finalidade ética, que faz com que as leis, a Constituição e as leis, devem fazer com que os cidadãos se habituem a agir de maneira boa, de maneira ética, de maneira razoável e sensata, inclusive de maneira corajosa, temperante e justa, né? Então, a finalidade própria do direito é fazer com que os cidadãos se habituem a agir assim. Então, a finalidade do direito é uma finalidade que faz com que deveria fazer com que os cidadãos se tornassem bons cidadãos através da implantação no caráter dessas pessoas do hábito de dar a cada um o que é seu, né? Então, essa é uma conexão que é o que a gente está estudando nesse semestre, que são as conexões, né? As ligações entre ética, política e justiça, né? E no caso aqui, ética, política e direito. Então, esta é uma conexão que existe direta, né? A finalidade do direito para o Aristóteles é fazer com que os cidadãos se tornem bons cidadãos através da implantação de hábitos bons, de hábitos éticos no seu caráter, né? E isso para mim é uma coisa muito interessante, desafia aquela noção de juspositivismo no sentido de que direito é uma coisa, ética é outra coisa, a finalidade do direito é uma finalidade exclusivamente jurídica, né? É uma finalidade aqui para Aristóteles que envolve a formação dos cidadãos, tá? Formação do caráter dos cidadãos. Por último, gostaria ainda de ver com vocês hoje uma passagem que ainda é do livro 2 da Ética Nicômaco, mas agora do capítulo 2 da Ética Nicômaco, que é só uma frasezinha, mas que para mim é fundamental nesse nosso estudo, tá? Diz o seguinte, Aristóteles: uma vez que o tratamento do assunto em causa não é motivado por nenhuma especulação teórica, como o será eventualmente, o tratamento de outros assuntos, de fato, não examinamos a excelência para sabermos o que ela é, o que não teria nenhuma utilidade, mas para nos tornarmos excelentes. É necessário examinar o que diz respeito às ações. Então, fundamentalmente esse trechinho aqui, ó, não examinamos a excelência ou as virtudes para sabermos o que elas são, tá? As virtudes, pois isso não teria nenhuma utilidade, mas para nos tornarmos virtuosos, excelentes, tá? Então o estudo ético é um estudo, e o jurídico, o estudo do direito deveria ser assim também, o estudo da política deveria ser assim também, são ciências conectadas. Na verdade, a política é o guarda-chuva que alberga a ética e o direito. Se nós formos pegar a primeira live que a gente fez nessa disciplina sobre ciência política e ciência ética, né, o que acontece? A finalidade do estudo da política e do estudo da ética e do estudo do direito deveria ser tornarmos-nos pessoas melhores. Alguém que abra um livro de ética sem o intuito de se tornar uma pessoa ética, só para conhecer o que é ética, não para se tornar uma pessoa melhor, essa é uma pessoa que abriu o livro errado, diz Aristóteles. Se você não tem as experiências de vida apropriadas, né, e a maturidade apropriada, feche o livro de ética, feche a Ética Nicômaco, diz o próprio Aristóteles no começo da Ética Nicômaco, porque isso não vai ter nenhuma serventia para ti, né? A finalidade da ética é exatamente fazermos com que, do estudo da ciência ética, é fazermos
que é fazer com que nos tornemos pessoas melhores. Então, essa é a finalidade da ética para Aristóteles, né? A ética é a ciência que aqueles que querem se tornar pessoas melhores devem se dedicar. Ao mesmo tempo, a política ela é arquitetônica e mais abrangente, porque é aquela ciência que aqueles que não querem apenas tornar-se a si mesmos melhores, mas aos seus concidadãos deveriam estudar. E da mesma forma o direito. Tá? Eu acho que com isso, senhores, eu me dou por satisfeito nessa passagem que eu já tinha feito a live gravado aqui com vocês, reunião. Então, encontro vocês às 15h30 no Meet para eventuais dúvidas. Tá? Provavelmente eu vou fazer das 15h30 às 16 horas, tá? Meia hora para tirar dúvidas. Um abração, vejo vocês lá. Vou encerrando a live aqui hoje.